Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Assessor Pro. Esse é um programa dedicado a ensinar tudo o que você precisa saber sobre a profissão do assessor de investimentos, que é a profissão que mais vem crescendo no Brasil. Meu nome é André Finger e no episódio de hoje a gente vai falar qual é a diferença entre o bancário e o assessor de investimentos. Acho que o primeiro ponto aqui que a gente tem que discorrer é a gente tem que contextualizar a diferença entre a profissão do bancário para o assessor de investimento, entendendo que a profissão do bancário ela é uma profissão muito mais difundida no Brasil ao longo de décadas, né? Então, desde a época dos nossos pais, que o ser gerente de banco era equivalente a você ser um prefeito da cidade. Quando eu entrei na minha carreira bancária, eu lembro que falavam que ser gerente de banco antigamente você era uma pessoa tão influente na tua cidade quanto um político na sua cidade, né? Não no sentido pejorativo, mas eu digo que você era uma pessoa que tinha acesso a recursos e a informações que muitas pessoas da população não tinham. Então, historicamente, a gente pega aí bancos propriamente do Brasil, como o Banco Bradesco, o Banco Itaú, a Caixa Econômica, o próprio Banco do Brasil, né, algumas instituições públicas, existem há décadas. E por conta disso tudo, essa profissão ela é muito mais clara, ela é muito mais difundida também pelo fato de que você está em contato no dia a dia com essa profissão, né? Você precisa do seu cartão de crédito, você usa agora o seu aplicativo para pagar a conta, e então por conta disso é uma profissão já que todo mundo conhece, todo mundo entende qual é a função de forma geral. Mas eu quero trazer um pouco de dados aqui para essa conversa, para que a gente possa, de maneira mais objetiva, entender qual é a diferença entre o assessor e o bancário. Acho que, como eu já comentei aqui, existe uma grande oportunidade de você ser um assessor de investimento, e se você não viu o vídeo onde eu falo sobre esse tema, clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar o episódio sobre a oportunidade de ser um assessor de investimento. Assiste esse vídeo e depois você pode voltar aqui, porque lá vai te dar muito mais clareza sobre essa profissão e sobre a atividade dela, tá bom? Então vamos lá. Recentemente saiu um dado dos sindicatos dos bancários, onde hoje no Brasil existem mais de 400 mil bancários em atividade no Brasil. Embora a gente comece a perceber aí uma diminuição no número de agências por conta da própria tecnologia, talvez vocês se lembrem, alguns 4 ou 5 anos atrás, quando os bancários entravam em greve, você não conseguia nem pagar seus boletos. Então o processo de digitalização dessa categoria foi obrigado por conta dessa situação, né? Então eu me lembro muito bem quando foi lançado os aplicativos para você pagar a conta tanto pelo internet banking quanto pelo próprio celular. As pessoas não eram acostumadas com isso, elas eram acostumadas a ir na agência. E por conta de uma série de fatores, essa tecnologia entrou, o que começou também a ocasionar o desligamento e o encerramento de muitas agências, porque foi entendido que a tecnologia ajudou no atendimento ao cliente, mais qualidade, e não necessariamente as pessoas precisaram voltar dentro da agência para pagar seus boletos. Mas isso é um dado importante porque, embora ainda seja uma profissão que ela está tendo uma correção de número de agências, muito banco está encerrando a agência. Vocês lembram, talvez antigamente, os bancos tinham aquelas grandes agências nos principais centros da cidade, e a gente já começa a ver um processo de diminuir. Tem algumas cidades, inclusive, que os bancos nem têm mais agência. Eles atendem de uma forma um pouco mais digital, justamente se adequando a esse novo modelo que está acontecendo no mercado. Mas mesmo assim, ainda existem mais de 400 mil profissionais na área bancária. E como esse gráfico aí que está aparecendo para você, os assessores de investimento, por sua vez, não chegam a 20 mil no Brasil inteiro. Então, obviamente, a profissão do bancário, por conta disso também, ela vai ser muito mais difundida e porque ela utiliza muito mais frentes de produto, né? Você demanda do teu gerente bancário para ver sobre o teu empréstimo da tua casa, sobre o teu cartão de crédito, sobre o financiamento do seu carro, sobre, enfim, várias coisas que você precisa no seu dia a dia, você contata o seu gerente de banco. Já o assessor de investimento, ele é uma atividade um pouco mais exclusiva para algumas tarefas mais específicas. Mas olha que interessante esse gráfico aí que eu vou colocar na tela para você agora. Em 2020, o número de clientes em instituição financeira, as Big Five que a gente fala,
elas detêm 75% de todas as contas abertas numa instituição financeira, ou seja, 75% das contas abertas em qualquer banco está concentrado nos principais bancos, que é isso aqui, ó, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander. E eu tenho uma grande convicção de que você que está aí assistindo do outro lado possivelmente tenha conta ou já teve em alguma dessas instituições. E olha esse número, 440 milhões. Mas André, o Brasil tem só 220 milhões de habitantes. É que aqui a gente está falando também de pessoa jurídica. Então, e é o número de conta, ou seja, num banco você pode sim, se você quiser, ter mais de uma conta, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Embora não seja comum, mas você pode. Aí você vê que todo o restante detém apenas em torno de 50 milhões de contas, que também já é muita coisa, né? Mas todo o restante do mercado detém esses outros 25% para complementar esses 595 milhões aqui de contas abertas em instituições financeiras. Vale também lembrar que o Brasil, historicamente, ele tem um alto índice de concentração de atividades dentro de um mesmo banco. O que isso quer dizer? O Brasil ele tem um ditado a nível global que os bancos no Brasil eles são considerados os one-stop shop. O que é isso? Em outros países, para você contratar um seguro, você vai até uma corretora de seguros. Para você contratar, às vezes, um crédito, você vai atrás de uma empresa de crédito. Para você ter um cartão de crédito, você vai atrás de uma empresa de cartão de crédito. O Brasil, culturalmente, detém todas essas atividades financeiras numa única instituição. Você consegue, em várias questões de produtos, resolver num único lugar. Mas ao mesmo tempo que isso é bom, isso pode não ser tão bom, uma vez que você fica concentrado numa única marca, numa única instituição, você não sabe quais são as ofertas do mercado. Tem um outro gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a distribuição de investimentos no mundo. Repare que o Brasil, a linha amarela, significa o número de pessoas que investem seu dinheiro através de instituições bancárias. E a linha azul clara é o número de pessoas desse país que investem seus recursos através de uma indústria de brokers, ou seja, através de corretoras. Repare que os Estados Unidos, obviamente, por ser uma economia muito mais desenvolvida que a economia brasileira, 90% da população procuram investir através de uma corretora de investimentos ou através de um broker. O Brasil, embora esse número já tenha mudado, mas o Brasil não chega a 10% o número de pessoas que investem através de brokers. Isso ainda é um dado muito interessante da gente avaliar por que a profissão do bancário é tão mais difundida no Brasil do que do assessor de investimento. E para a gente poder também ter um pouco mais de clareza, eu trouxe essa tabela aqui para vocês, para a gente poder debater um pouco mais sobre as diferenças entre o assessor e o bancário. Então vamos lá. Quando a gente fala do perfil de contrato, o bancário normalmente ele é um CLT. Ao contrário do assessor de investimento, que em grande maioria ele é um profissional autônomo. Ele sim, ele tem um contrato, mas ele tem um contrato muito mais flexível e muito mais autônomo, mais independente do que o próprio bancário. E eu marquei esses asteriscos ali porque é importante entender que hoje as instituições financeiras, os bancos tradicionais, eles também estão desenvolvendo a atividade do assessor de investimento, contratando esse profissional via CLT. Mas não é nesse vídeo aqui que eu vou falar sobre esse tema, isso vai ficar para um outro vídeo. Aqui eu vou falar sobre a diferença entre o bancário e o assessor de investimento autônomo, tudo bem? A remuneração do bancário, ela geralmente é estática, ela é muito mais estática, embora ela tenha uma dinâmica de reajuste de acordo com o sindicato ou de acordo com promoção, e ela tem os seus bônus e suas PLRs, né? Ou seja, os bônus que ele recebe de acordo com o desempenho daquela agência ou daquele banco no ano, e a participação nos lucros, que também é atrelado à performance. O assessor de investimento, por sua vez, ele não tem uma remuneração pré-fixada em muitos casos, então a gente gosta de falar que ele tem uma remuneração ilimitada, porém ela é variável. E ela varia mesmo, né? Eu conheço profissionais no mercado de assessoria de investimento que fizeram em um único mês mais de 300 mil reais em comissionamento. E você deve estar me falando assim, André, mas esse cara é um cara muito diferenciado.
Com certeza obviamente ninguém consegue fazer 300 mil reais de comissionamentos num único mês por sorte. É muita competência com certeza e muito trabalho também. Mas o importante é a gente entender que é totalmente possível você ganhar o quanto você quiser através do trabalho de assessoria de investimento. Já o modelo de trabalho do bancário, ele é um modelo muito mais direcionado para controle de metas. Então você é medido por capitalização, seguro, consórcio, empréstimo, cartão de crédito, abertura de conta, por você bater o teu crachá às 8h30, sair às 5h30, não fazer muita hora extra, não chegar atrasado. Já o assessor de investimento, ele não tem esse modelo de trabalho, ele tem muito mais autonomia, obviamente que ele tem um certo direcionamento e controle sobre suas atividades, mas ele não tem esses parâmetros que foram instituídos pelos bancos. O banco é muito comum que eles monitorem, em alguns casos, até o fluxo de e-mail que você responde e quanto tempo você demora para responder o e-mail. Então, vale muito a atenção nesse ponto e entender que o assessor de investimento ele tem mais autonomia, consequentemente ele precisa ser uma pessoa mais disciplinada e com mais controle e gestão de tempo. Já falando sobre o crescimento de carreira, o bancário ele tem um crescimento de carreira limitado de acordo com as políticas de carreira da empresa que ele trabalha. Ou seja, digamos que você entra para trabalhar num banco como gerente de contas, pessoa física, do banco X. Mas você é um cara muito fora da curva, muito acima da média e você poderia tranquilamente trabalhar como gerente regional. Estou dando um exemplo aqui. Você pode, possivelmente você vai chegar nesse teu cargo, porém você vai crescer de acordo com as políticas da empresa. Então tem muitas empresas que você tem que ter 1 ano naquele determinado cargo, você tem que ter vários parâmetros de certificação, qualificação, para daí você ficar habilitado para uma promoção, você passa por um comitê de aprovação para que você suba de carreira. Então, sim, existe muito mais burocracia dentro do banco, nem tanto dentro do banco são análises objetivas, ou seja, nem sempre eles vão te avaliar só pelo resultado que você entrega, mas sim pelo seu comportamento profissional, seu comportamento com os seus colegas de trabalho. Mas sim, é possível um crescimento de carreira, embora é interessante você entender que existe todo um parâmetro de crescimento. Já é muito diferente do crescimento de carreira do assessor de investimento. Eu gosto de falar que o crescimento de carreira do assessor ela é ilimitada, ou seja, ela é de acordo com a meritocracia. Quanto mais você entregar de resultado, mais você mostrar que você pode ajudar a empresa que você trabalha a crescer, mais você vai ser promovido, mais você vai ganhar dinheiro. Então não existem limites, não quer dizer que você tem que ter um tempo X de casa, não quer dizer que você tenha que ter uma idade mínima, você não fica só para daqui 2 anos entrar num conselho de elegibilidade para saber se você pode ou não subir de carreira. O assessor de investimento ele é uma das profissões mais meritocráticas que existem no mercado, para o bem e para o mal. Se você é um excelente profissional que gosta de resultado, vai buscar mesmo, com certeza você vai ganhar muito dinheiro e você vai crescer muito na sua carreira. Já falando de estrutura organizacional, é claro que pela carreira do bancário ser muito mais difundida no Brasil, todo o ecossistema do bancário é muito mais desenvolvido. Então é muito mais organizado a atividade do bancário do que do assessor de investimento. Isso é muito fácil de você entender quando você trabalha dentro de instituições financeiras. Por quê? O banco, uma vez que ele tem várias métricas de crescimento, ele te mede por vários produtos, ele precisa ter um sistema muito mais organizado para que ele possa entender as métricas. Já o assessor de investimento, muitos escritórios começaram há pouco tempo, coisa de 5, 10 anos no máximo, então você acaba tendo um ecossistema um pouco mais deficiente nesse ponto, o que ao mesmo tempo mora uma grande oportunidade, porque você pode eventualmente ajudar um escritório a desenvolver isso. Se você for trabalhar num escritório que tem aí 5, 6 anos de atividade, fizer um bom trabalho, é possível que você influencie no crescimento dele nesse aspecto. Mas se você é uma pessoa que precisa ser ordenada, que as pessoas te deem o direcionamento, que a empresa fale exatamente o que tu tem que fazer, talvez o assessor de investimento não seria a melhor profissão para você nesse momento.
Já o modelo de atividade do assessor de investimento versus o bancário tem uma grande diferença. O bancário, a gente gosta de falar que ele é um gerente multiatividades, multitarefas. Por quê? Como eu já comentei aqui, ele cuida do seu cartão de crédito, dos seus investimentos, do seu financiamento imobiliário, financiamento do seu carro, do seu seguro, do seu consórcio, sua capitalização, das operações de câmbio que você precisa fazer, tudo que você precisa fazer no mundo financeiro, geralmente é um gerente bancário que te atende nesse tema. Já o assessor de investimento, ele é um profissional dedicado a trabalhar em cima dos seus investimentos. Então, eu não estou aqui querendo dizer quem é melhor ou pior, mas é importante entender a dinâmica de trabalho de cada um desses dois, onde o bancário ele tem muito mais atividades e produtos para acompanhar, então ele se torna muito mais generalista. O assessor de investimento, por ele ser uma pessoa específica para falar sobre investimentos, ele acaba se tornando um especialista. Já continuando no tema de atendimento, acho que cada um de vocês aí até podem me dar essa informação. Quem de vocês é 100% satisfeito com o seu atendimento do seu gerente bancário? Eu ouço falar aqui que muita gente já teve problema com o seu gerente bancário, é um cara que às vezes não te responde, não te retorna, ele só vem atrás de você quando ele precisa bater uma meta, quando ele quer vender um seguro, alguma coisa. E isso não é culpa do gerente. Isso é culpa do sistema que ele está trabalhando. Por quê? Em média, gerentes bancários cuidam mais de 400 clientes com mais de 10 ou 20 produtos de atividade. Então, é muito difícil realmente que uma pessoa consiga dar total qualidade para um atendimento, para todos os produtos, seja especialista em todos os produtos e ainda consiga te retornar quando você está com um problema que seu cartão de crédito não está funcionando. Então, por isso a gente vê muito processo de liga no 0800 que está atrás do seu cartão, manda um e-mail para tal central, entra lá no chat, fala com o banco, porque eles estão tentando desafogar um pouco essas demandas mais operacionais para tentar fazer um pouco mais de negócio, mas a própria instituição financeira criou esse sistema. Já o agente de investimento, que é o assessor de investimento, ele, em grande maioria, ele não atende uma carteira muito grande de cliente. Muitos escritórios, inclusive, têm política que limitam a quantidade de cliente que esse assessor pode ter, justamente para poder dar uma boa qualidade de atendimento e uma boa personalização de atendimento. Agora, falando de produtos sobre investimento, especificamente, o banco também possui produtos de investimento, embora ele agora está começando a abrir esse portfólio de produtos para distribuir produtos diversos dentro do Brasil. Como assim, André? Antes, se você tinha conta no Banco Santander ou no Bradesco, eles só iriam te oferecer investimentos do Santander ou do Bradesco. Recentemente, por conta desse crescimento da profissão do assessor de investimento, os bancos eles acabaram abrindo um pouco esse portfólio de produto para não perder o cliente. Ou seja, você é cliente de um banco e você está insatisfeito com aquele investimento, quando você reclama ou quando você fala que você quer mudar, o seu gerente de banco ele te abre mais oportunidades, porque ele fala, não precisa mandar seu dinheiro para fora, porque eu também tenho algumas opções que eles têm lá fora. Daí eles abrem, via de regra, é só quando tem um ponto de atrito, porque, obviamente, a remuneração do banco distribuindo produtos de outras empresas é menor, então o banco prefere concentrar o direcionamento dos produtos que são da própria instituição para o seu cliente. Já é totalmente diferente para o assessor de investimento. O assessor de investimento ele nasceu no modelo de plataforma aberta. Então ele oferece mais de 60 bancos, mais de 400 produtos de investimento. Mas é claro que é importante entender a qualidade da recomendação também desse assessor de investimento. Agora falando um pouco de oportunidade, mais uma vez eu quero trazer um dado aqui para vocês, para a gente concluir essa nossa análise, falando sobre quão oportuno é trabalhar como assessor de investimento. Dá uma olhada nesses dados aí que eu vou colocar na tela para você. No Brasil, existem mais de 600 mil pessoas certificadas para trabalhar no mercado bancário e menos de 20 mil pessoas com o certificado para trabalhar como assessor de investimento, que é a Ancord. Então, por si só, obviamente, é muito mais concorrido você trabalhar no mercado bancário do que você se tornar um assessor de investimento, única e exclusivamente olhando por esses dados. Por quê? Todo mundo que tem investimento deveria sim
ter um assessor de investimento para tomar a decisão. Por quê? Porque é um profissional exclusivo e especializado no tema de investimento, diferente do bancário, como eu acabei de comentar aqui para você. No resumo, a gente chega à conclusão de que não existe melhor nem pior. São modelos de trabalho diferentes. Pessoas que buscam um pouco mais de segurança do CLT, acham que não tem tanta capacidade comercial e não se incomodam de ter, embora seja uma remuneração boa, a remuneração do bancário, mas não se incomodam por não ganhar mais e mais e mais todo ano, a carreira bancária é uma das excelentes carreiras que existem no Brasil. Já para quem quer um modelo de trabalho autônomo, com ganhos ilimitados, onde depende única e exclusivamente do seu próprio resultado, a carreira do assessor de investimento ela vai ser muito mais promissora para essa pessoa. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Toda semana eu vou estar produzindo aqui um conteúdo para que você se torne assessor de investimento. Esse áudio também vai estar disponível no nosso podcast. Se cadastra, segue nossas redes sociais e a gente se vê em breve. Até logo!